paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos iniciando o livro de Atos, capítulo 23, onde o tema é dissensão. Qual é a definição de dissensão? Falta de respeito. É uma coisa absurda como às vezes as pessoas, por inveja, por maledicência, têm falta de respeito um com os outros. E a gente vai ver isso na vida de Paulo. Paulo, ele estava em Jerusalém, foi preso, né? E aquele comandante mandou prender as pernas dele, amarrar. Mas agora descobriu que ele era cidadão romano. E diante disso ele fez fazer uma cariação entre ele e os sacerdotes da época. E vamos ver no que deu essa cariação, né? Ver cara a cara aqueles que estavam querendo acabar com Paulo, por que daquilo tudo? Porque o comandante não estava entendendo, viu umas palavras tão sinceras, tão concretas diante de Paulo, mas aquilo era por inveja. Porque Paulo tinha um chamado glorioso, honrava o nome do Senhor, passou vários anos viajando, falando da palavra, mas a inveja apodera seus ossos. E aqueles sacerdotes estavam assim. Então lembre-se do tema, dissensão, a definição é falta de respeito. Atos 23, do 1 ao 11. Então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse: meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Ele quis dizer o seguinte: agora eu sou um servo de Deus, eu não vivo mais na religiosidade e eu tenho minha consciência limpa. Vocês me atacam, vocês querem me destruir, mas eu estou diante de Deus fazendo o correto. Porque quem anda com a verdade não teme a ninguém, nem a nada. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Veja a que ponto chega a inveja, a maledicência. Era para dar um tapa na boca de Paulo, porque não era para Paulo falar. Quer dizer, eles esperavam a agressividade de Paulo. Mas quem anda com Cristo tem sinceridade, tem educação, tem prudência, né? Aí Paulo disse a Ananias: hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Porque Paulo, além de ser um homem de Deus, mas Paulo era um homem culto. Paulo sabia o certo e o errado das leis. E ele disse: você está aí para me julgar, então a lei não manda você bater em mim. Tem que julgar, tem que saber se eu sou condenado, errado ou não. Muitas vezes as pessoas nem conhecem nossa história, mas já está falando, condenando, apontando o passado. Cuidado, porque Deus não tem um culpado por inocente. Deus é que conhece a história e a vida de cada um. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram: você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus? Veja que ali achava o sacerdote como um grande. Sacerdote cheio de inveja, não acreditava na ressurreição de Jesus Cristo, mas ali era o quê? Era autoridade. E às vezes ali os hipócritas se preocupavam com fama, com cultura, com sabedoria, com inteligência, não com salvação. Mas Paulo sabia, o mais importante era a salvação. Então não se pegue a coisas desse mundo. Lute para estudar, para se formar, para ter seus sonhos realizados. Mas tendo foco a salvação. Tendo foco Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Não viva em meio de religiosidade. Tenha responsabilidade com Jesus Cristo. Honre sua salvação, pregue a palavra, porque as demais coisas Deus vai acrescentando na sua vida. Quando Paulo percebeu que alguns dos conselhos eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, disse bem alto: meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseu. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Paulo era fariseu. E ali naquele conselho tinha fariseu e saduceu. Quer dizer, ia ter divisão. Paulo, além de ser homem de Deus, era sábio e competente. Nós temos que ler a palavra,
nós temos que estar lutando para estar na palavra, mas a gente tem que lutar para ser inteligente, lutar em oração para ter sabedoria, porque a sabedoria vem do alto. Para nunca sabermos o dia das situações difíceis, para saber se sair delas na direção do Senhor. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir, o conselho se dividiu. Quer dizer, tinha fariseu, ele era fariseu da família de fariseu. Tinha saduceu, o povo, uma divisão. Tudo ali foi a sabedoria que Deus deu a Paulo, porque tudo aquilo ali era permissão de Deus. Também Paulo perseguiu muitos cristãos, então que se planta se colhe. Ele também colheu essa parte da perseguição. Ele participou da morte de Estevão, estava lá presente, segurando a capa dos que estavam apedrejando Estevão. Então, infelizmente, por mais que ele fosse um homem de Deus, ele tinha que pagar, porque Deus é justo. E que os saduceus não creram que os mortos vão ressuscitar, nem que existe anjos ou espírito, mas os fariseus creram nessas coisas. Os fariseus acreditavam em ressurreição e em anjos, e Paulo também. Quer dizer, já tinha pessoas ali do lado de Paulo. E assim, a gritaria aumentou ainda mais. Então, alguns mestres da lei, que pertenciam ao partido dos fariseus, se levantaram e protestaram. Eles disseram, não vemos nenhum mal neste homem. Pode ser mesmo que um anjo ou um espírito tinha falado com ele. Ali os fariseus tomaram partido de Paulo. Disseram, não, pode ser que o anjo ou o espírito falaram com eles. O espírito não fala, quem falava era Jesus, né? Então começou uma divisão. A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo de Paulo fosse ser despedaçado por eles, por isso mandou os guardas descerem para tirar Paulo do meio deles e levá-lo de volta para a fortaleza. O tumulto ficou tão grande com a guerra dos fariseus e saduceus que o comandante imediatamente mandou os soldados levar Paulo dali para voltar para a fortaleza, a prisão. Tudo isso era um propósito de Deus, porque Paulo ia ter tempo para pregar, Paulo ia ter tempo para fazer a obra de Deus na terra como o Senhor queria. Então tem tumulto que você pensa que não é Deus e Deus está nele. Tem situações que você passa que é o próprio Deus permitindo para o nome dele ser glorificado. Então tem calma. Se a situação você não esperava, vá orar, que o Senhor vai mostrar o porquê disso tudo. João 13,7 diz, o que eu faço hoje, tu só entende amanhã. Então o que você está passando hoje é para a glória de Deus. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse, olha o que Jesus disse a Paulo. Tenha coragem, Paulo, você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. O Senhor disse a Paulo, olha Paulo, agora tu vai para Roma. Falasse aqui em Jerusalém de mim, diante dos fariseus e saduceus, onde tu viajaste por todo canto, mas agora tu vai para Roma. Porque o Senhor transforma a maldição em bênção. E todo aquele tumulto tinha a permissão do Senhor. O tumulto que você passa tem livramento, porque o Senhor está perto de mim e de você. Mas é necessário a gente passar, para a gente ter aprendizado e ver lá na frente um milagre. Aqui em Isaías 43:13 diz, eu sou Deus e sempre serei. Deus não muda. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Ninguém escapa do poder de Deus nem desfaz do que ele faz. Então Paulo estava na mão de Deus. Eu e você estamos na mão de Deus. Esse ribuliço, essa situação difícil, seja financeira, seja enfermidade, seja na justiça, pode ser o que for, no lar, é para a glória de Deus. Lembre-se que Deus sempre será Deus. Ninguém pode escapar do poder de Deus, nem da justiça dele. E ninguém pode desfazer o que ele faz. Amém? Então lembre-se do tema, o que é descensão? Era o que estava acontecendo ali, naquele conselho, falta de respeito. Os saduceus e os saduceus e os fariseus entraram em discussão. Todos no início queriam destruir Paulo. Quando Paulo disse que era fariseu, os fariseus ficaram do lado de Paulo. Mas ali houve uma guerra, uma dissensão entre fariseu e saduceu. Mas tudo aquilo era permissão de Deus. Então, esse tumulto aí é permissão de Deus.
Lembre-se que João 13,7 deixa bem claro. Jesus disse isso aos discípulos quando estava lavando os pés dele. E a Pedro, né? Que disse que não precisava lavar os pés. O que eu faço hoje, vocês só entendem amanhã. Então tem calma que em tudo isso, o poder de Deus vai ser glorificado. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.